Se a gente vai falar de agro, a gente tem que falar da Caixa, porque a Caixa está do nosso lado, está do lado de todos os produtores rurais, dos pequenos, dos médios e dos grandes, da agricultura familiar à industrial, porque a Caixa acredita na força dos brasileiros, da força de quem vive da nossa terra. E isso quer dizer que você aí, produtor e produtora rural, tem muitas oportunidades de crescer junto com a Caixa, porque o AgroCaixa oferece linhas de financiamentos especiais para você, com taxas e condições super atrativas. Preste só atenção no que eu vou te contar. A Caixa tem os recursos da poupança, que é para você que deseja aumentar a sua produção ou infraestrutura, ou até mesmo para você, pecuarista, que está à procura de matrizes e reprodutores. São taxas super atrativas para pagar em até 15 anos, com carência de até 3 anos. A Caixa também tem o crédito rural para você, que é Pronaf ou Pronamp, produzir e crescer mais. É o crédito do tamanho da sua necessidade, com taxas e condições de pagamentos especiais. E você, já conhece o crédito Custeio Caixa? Com ele, você pode comprar insumos e sementes para preparar a terra e melhorar a sua produção. As taxas e condições também são super atrativas. E de acordo com o seu perfil, você pode ter de 12 a 18 meses para pagar. Para saber mais sobre todas essas oportunidades e muito mais, passe na agência mais próxima ou acesse caixa.gov.br/agro. Vou repetir, caixa.gov.br/agro. A força do agro é Caixa e cresce junto com você. Caixa, você sabe, né? É o banco de todos os brasileiros. Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. O tema de hoje é o inverno 2022 e seus impactos para a agricultura brasileira. E para falar um pouco para a gente como que vai ser o prognóstico, né, desse inverno para a agricultura, o nosso convidado é o agrometeorologista Celso Oliveira, bacharel em meteorologia e mestre em agronomia, com especialização em agrometeorologia pela Universidade de São Paulo. Celso, seja bem-vindo ao podcast Agrotalk novamente. É sempre bom ter você aqui conosco, trazendo aí muito conhecimento para o produtor rural. Muito obrigado, Ângela. Olá a todos. Vamos lá, vamos falar sobre esse inverno. Exatamente, nós estamos aí já com o inverno, né, que chegou aqui no Brasil e a gente quer saber, o produtor rural quer saber quais vão ser os impactos, né, dessa nova estação para a agricultura brasileira. Vamos começar, Celso, com o mês de julho. Nós podemos esperar aí para a região de Mato Grosso do Sul, temperaturas abaixo da média, como que fica a região centro-norte do país, e vamos falar também da região sul do país, que a gente viu agora nesse outono, trazendo aí temperaturas, né, muito baixas, até ocorrência de geadas durante a estação do outono, e aí fica todo mundo querendo saber se o inverno também vai ter grandes entradas de massa de ar polar sobre a região sul do país. Bom, de uma forma geral, Ângela, vamos lá. A gente termina um outono, né, que apesar do fenômeno Laninha, né, do resfriamento das águas do Oceano Pacífico, choveu demais sobre a região sul. Né? Tivemos alguns municípios do norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, que receberam 1.000 milímetros em apenas 90 dias, 500 milímetros a mais que o normal. E qual que é a situação? Por que isso aconteceu? Né? Tivemos alguns efeitos que normalmente são menores, mas que conseguiram contrapor um pouco esse padrão do Laninha. Né? Lembrando que o Laninha provocou uma grande perda das culturas de verão nos 3 estados da região sul e também em Mato Grosso do Sul, mas a situação inverteu aí durante o outono. E agora, no inverno, é interessante que a gente continua sob esse Laninha, é bem verdade que é um fenômeno mais fraco, mas ainda assim ele vai ser perceptível. Perceptível como? Com a diminuição da chuva prevista no decorrer do inverno, não apenas em julho, mas julho, agosto, setembro, com precipitações abaixo da média,
por exemplo, no Paraná, que recebeu muita chuva nesses últimos meses, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então, essa chuva mais frequente observada aí durante o outono, em parte aí do centro e sul do Brasil, diminui nesses estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Por outro lado, o Rio Grande do Sul ainda continua recebendo chuva relativamente frequente. Então, essas precipitações fortes, até fora do normal para um padrão de laninha, elas ainda acontecem, e aí eu lembro que, além do laninha, existem outros fatores que fazem com que você tenha, eventualmente, uma contraposição ao fenômeno. Então, é o caso ainda continua tendo aí chuvas frequentes sobre o estado do Rio Grande do Sul. Terminando esse resumão, chuvas acima da média ainda no Nordeste, né, inclusive com ocorrência de tempestades nas capitais, principalmente do leste e do Nordeste, e precipitações fortes também sobre parte aí da região norte, principalmente Amapá, Roraima, Amazonas e Pará. Então, é mais ou menos essa é a cara, vamos dizer assim, do inverno. Chuvas no Rio Grande do Sul, no leste do Nordeste, no norte da região norte, enquanto que uma boa parte aí do Sudeste, uma parte do Sul, Paraná e Santa Catarina, também Centro-Oeste, ficam com precipitações mais baixas que o normal, lembrando que o inverno é caracterizado pela estação mais seca do ano, pelo menos em boa parte do Brasil, Ângela. E, Celso, os produtores agora estão preocupados também com a passagem das frentes frias e essas intensas massas de ar polar, né? Em maio, a gente teve uma grande onda de frio que derrubou as temperaturas. Essa onda de frio chegou até Brasília, né? Diminuindo também a temperatura por lá. Todo mundo precisou usar casacos. Então, agora em julho, a gente tem perspectivas que frentes frias avancem pelo litoral sul do Brasil, subindo aqui para o litoral de São Paulo e chegando até em áreas da região centro-oeste do país? Não diria até Brasília, mas sim até Mato Grosso do Sul, eventualmente até Mato Grosso, sim, Ângela. Saliento que essa onda de frio, né, ela conseguiu chegar até áreas da Bahia, Distrito Federal, ela teve uma grande amplitude. As próximas, elas não devem ter tanta amplitude, mas é importante sim ficarmos atentos à ocorrência de geadas, que acontecem com mais frequência no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e nas áreas altas do Paraná, o Planalto e os Campos Gerais do Paraná, e com menos frequência, mas nem por isso a gente deve baixar a guarda, em São Paulo, no norte, oeste do Paraná, sul de Minas, área produtora de café, Mato Grosso do Sul também é uma área que tem potencial para geadas, então ainda temos que ficar atentos, sim, a essa a entrada das ondas de frio, embora a expectativa é que essas ondas de frio elas venham com um certo espaçamento. Vale salientar, Ângela, que com relação à laninha, né, e o inverno, tem um ponto importante aí. Normalmente, né, com exceção do Rio Grande do Sul, que vai chover por outros fatores, mas normalmente as culturas de inverno costumam ser beneficiadas, né? Então, apesar das perdas que tivemos aí no verão passado, na soja, no milho, culturas como trigo acabam sendo beneficiadas na região sul de Sim. uma forma geral, e além disso a colheita de cana-de-açúcar, de milho, de café, acabam também sendo beneficiadas. Então, claro, temos que ficar atentos a essa questão das ondas de frio, mas de uma forma geral você tem parte aí das culturas, né, do centro e sul do Brasil beneficiadas por conta desse clima que normalmente é mais seco. Sim, inclusive a Emater, né, do Rio Grande do Sul, está estimando, né, a maior safra de trigo da história, né? Inicialmente, o cultivo da safra 2022 estava indicando uma área aí superior a 1.400.000 hectares, né? E agora eles estão também estimando uma produtividade de mais de 2.800 quilos por hectare. Então, quer dizer, eles já estão projetando uma safra de trigo muito maior agora, e é claro que a gente sabe que esses últimos dias que andou tendo temperaturas baixas pela região ali produtora do Rio Grande do Sul de trigo, a gente também sabe que esse frio, bem ali naquela fase do perfilhamento do trigo, acaba contribuindo, né, Celso, para a cultura.
Exato, aumenta mais o enraizamento, né, da planta, mas um ponto importante, sem dúvida alguma, como eu disse, o clima do Laninha ajuda, mas claro que nem tudo são flores, né? Então, um ponto que a gente vai ter que monitorar, Ângela, durante aí o finalzinho do inverno, é a possibilidade da entrada de ondas de frio tardias, né? Então, Uhum. é o tipo de situação que eventualmente acontece, você ter uma queda mais acentuada da temperatura, por exemplo, em setembro, e aí, nesse caso, nem apenas trigo, mas também o milho, que começa a ser instalado, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, eventualmente pode sentir os efeitos aí de queda de temperatura mais acentuada no final do inverno. É um risco, mas eu concordo com o otimismo da Emater, em função justamente do clima, principalmente do passado. O ano passado a safra de trigo foi excepcional, e com o aumento da área esse ano, é claro que a expectativa passa a ser de uma produção recorde no estado. Celso, nos últimos dias 12 e 13 de junho, houve ocorrência de geada em várias localidades do Paraná. Muitos produtores e produtoras rurais nos reportaram, através de fotos e vídeos, a geada ocorrida, né, nas lavouras em suas propriedades. Lavouras que atingiram milho, atingiram também o trigo morisco. E aí, o produtor rural Laércio Dalla Vecchia, lá do sudoeste do Paraná, na cidade de Mangueirinha, fez um registro para a gente na ocasião a respeito aí da geada que atingiu a sua propriedade, e ele fala um pouco, né, sobre essa rotina, como essa época do ano para ele lá em Mangueirinha. Vamos conferir então aqui no quadro de hoje no Alô Produtor. Bom dia, amigos. Hoje, dia 12 de junho de 2022, estamos aqui no sudoeste do Paraná, na cidade de Mangueirinha. Uma manhã muito gelada, eu diria que foi a maior geada deste ano, absolutamente normal. Agora nós estamos no mês de junho. Julho e agosto são meses mais frios. Agora são praticamente 7 horas da manhã, 6h59, o sol ainda não nasceu, então o nosso fotoperíodo é muito curto nessa época do ano. Anoitece tarde e amanhece tarde, então é muito propício ao desenvolvimento de geada, é absolutamente normal. Dessa vez foi uma geada muito ampla. Aqui nós estamos bem em cima da lomba. Aqui a geada nas plantas de cobertura, absolutamente normal. Ó, você pode ver, ó, congelou as folhas. Aqui bem na lomba, ó, porque normalmente o frio ele é mais pesado, ele se concentra mais nas baixadas, mas aqui, ó, bem em cima da lomba, ó, você pode ver, fiz castelinho de gelo, ó, o barulho que vai fazendo. Pegou cultura do feijão, cultura do milho, como a gente pode ver. E às vezes a gente se pergunta por que essa geada pegou cultura do feijão, cultura do milho, se a gente sabe que no mês de junho, no mês de julho é normal ter frio. Mas o que acontece? Esse ano nós tivemos muitos dias nublados, muitos dias com temperaturas amenas ali em fevereiro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então não evoluiu. Ó, esse feijão aqui é de fevereiro e ainda estava no campo, ó. Agora vai terminar de matar. Nós estamos bem em cima de uma lomba. Os milho também, olha lá, ó, como que fica a situação. Não foi plantado fora do zoneamento. O ciclo se alongou por falta de calor, por falta de sol. Nós tivemos muitos dias nublados, muitos dias assim com temperaturas amenas, então isso que aconteceu. Olha que interessante, ó, o gelinho nas estradas, as plantas congeladas e tá um frio aqui em cima, meu amigo, de cortar as orelhas, fica os dedos roxos de frio. Ainda tá ventando e forte formação de geada amplas e pareias aqui no sudoeste do Paraná, 900 metros de altitude, absolutamente normal. Obrigado, amigos. A gente, durante o mês de julho, como que fica a situação? Ainda tem aí um pouco de chuva com passagem de frentes frias? Tem, é importante salientar isso. Então, o que aconteceu até agora, né? Até agora nós tivemos chuvas
frequentes nos 3 estados. Uhum. Agora, nesse inverno, inclusive já em julho, vai ser perceptível uma maior frequência de chuva mais concentrada sobre Rio Grande do Sul, pegando um pouco aí do sul de Santa Catarina. Então, ainda pega a área produtora de trigo. Então, o que a gente observa hoje no Rio Grande do Sul é que, embora o otimismo seja alto, é natural, mas há uma dificuldade para a instalação do trigo no Rio Grande do Sul por conta da grande frequência de chuva. E essa situação não deve mudar muito, pelo menos no mês de julho, ou pelo menos na primeira quinzena de julho. Então, é importante, sim, ficarmos atentos a essa situação que atrapalha, acaba atrasando um pouco mais o plantio do trigo. Por um lado, acaba fazendo com que esse trigo ele avance o ciclo, ou pelo menos a fase mais vulnerável dele para frio, fique mais distante, né, dessa queda de temperatura. Então, diminui até o risco de geadas mais tardias, mas é claro que você acaba alongando muito o ciclo da cultura, enfim, podem acontecer outros problemas lá na frente. Mas, de qualquer forma, sim, Ângela, vale salientar que essa chuva que vem caindo desde março, né, sobre a região sul, especificamente no Rio Grande do Sul, ela prossegue. No Paraná e Santa Catarina, ou pelo menos na maior parte de Santa Catarina, a tendência é ao contrário, a tendência é que as chuvas enfraqueçam a partir de agora. Sim. E grande parte aí do sudeste do país e também do centro-oeste para julho, porque o produtor rural que está ali no sul de Minas, na região ali do Espírito Santo também, onde se planta bastante café, na região do Cerrado Mineiro, estão preocupados aí com essa questão desse ar frio chegando a essas regiões cafeeiras. Eu estive em contato com o pessoal do Secafé recentemente e eles me disseram que a safra 2023 já não vai ser boa. Então, a perspectiva agora para julho, nessas regiões produtoras de café no Sudeste e também áreas produtoras do Centro-Oeste, eles podem esperar por pouca chuva ou poucos volumes de chuva, mas ainda com a incursão de ar frio chegando a essas áreas produtoras? Olha, a chuva enfraquece. Vale salientar, né, que esse início de colheita de café no Brasil começou mais devagar, entre outros motivos, justamente pela frequência de chuva. O volume talvez não tão alto, mas a frequência de chuva foi grande, dias nublados, isso dificultou bastante a questão da colheita e secagem do café. Agora, em julho, como essa chuva ela se distancia, né, ao invés dela cair sobre o Paraná, ela começa a cair um pouco mais ao sul, mais para o Rio Grande do Sul, isso acaba fazendo com que essa chuva se distancie das áreas de café. Então, no fim das contas, né, as áreas de café, mesmo arábica, conilon, devem ter uma diminuição da frequência de chuva a partir de agora, e com isso as condições para a colheita devem melhorar, inclusive a colheita deve acelerar. Agora, com relação a frio, importante ficar atento. Não somente em julho, mas pelo menos até meados de agosto, né, onde a chance de geada é mais alta nas áreas de café. A partir da segunda quinzena de agosto, normalmente já não tem onda de frio intensa. Então, a exemplo do que a gente teve em maio, né, não foi uma geada forte em áreas de café, mas tivemos relatos. É importante que o produtor fique atento aí ao longo do mês de julho e também pelo menos a primeira metade de agosto. Não seria estranho termos aí a entrada de mais uma ou duas ondas de frio pelo centro e sul do Brasil, Ângela. Subindo agora para o nordeste do país, Celso, julho vai ser ainda um mês marcado pela ocorrência de chuva, principalmente dessas bandas de nuvens carregadas que vêm do oceano em direção à costa leste e o interior do Nordeste, onde a gente sabe que tem também muitas áreas produtoras, como o oeste da Bahia, com algodão. Como que fica a situação para o mês de julho nessas áreas? Ainda há previsão de chuva acima da média, né? E essas chuvas costumam ser mais fortes justamente em julho, início de agosto, no leste do Nordeste. Fica a atenção aí, embora seja normal a chuva, isso muitas vezes beneficia o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Existe uma área, né, chamada Cealba, Sergipe, Alagoas e o Nordeste da Bahia, que também tem plantio de feijão, milho, mandioca, enfim, essa chuva é bem-vinda, mas ela está acontecendo de forma excessiva. Isso aumenta a chance de erosão, de aumento no nível dos rios. Isso ainda pode acontecer no decorrer de julho. Por outro lado, né, quando a gente vai para a área do Mato Piba, o chamado mais para o interior, no oeste da Bahia,
sul do Piauí, sul do Maranhão e também o estado do Tocantins, já na região norte, a expectativa já é de pouca chuva, né? Essa precipitação que atinge o litoral, atinge a zona da mata, parte do agreste e do nordeste, não consegue chegar até o oeste da Bahia, e a expectativa, por consequência, é de tempo mais firme, o que é favorável, inclusive, nessas áreas para a colheita do algodão, como você comentou. Sim. E a região norte do país, ainda nesse mês de julho, a gente pode ainda observar, né, informações acontecendo e chegando sobre ainda friagem acontecendo no Acre e parte do Amazonas? Pode. É o tipo de situação que ainda pode acontecer no Acre, Rondônia, sudoeste do Amazonas, uma queda acentuada da temperatura por 24, 48 horas, mais ao norte, né, em Roraima. Roraima é um grande produtor de arroz, expectativa de chuva acima da média, também chuva que beneficia o desenvolvimento das pastagens no estado de Roraima e também no norte do Amazonas. Então, teremos aí um inverno, digamos assim, típico do padrão de Laninha, ou seja, ainda tem entradas de ondas de frio aí pelo Acre, por Rondônia, e ao mesmo tempo você tem no norte da região, principalmente Roraima, chuvas acima da média, favorecendo o desenvolvimento de arroz e pastagens. Ângela. Vamos falar então agora sobre o mês de agosto, né? Como que o mês de agosto vai se comportar para a agricultura brasileira. A gente sabe que agosto está nesse auge, né, da estação do inverno, e a gente espera que seja um mês mais quente, seco, por exemplo, em grande parte do país, ainda desfavorecendo aí a passagens de frentes frias, principalmente no sul. O produtor deve esperar por volumes de chuva menores por grande parte do país, Celso? Pode acontecer sim, agosto é o mês mais seco mesmo do ano, e aí você chamou uma atenção, uma coisa importante, Ângela. Nós já tivemos geadas, inclusive geadas em áreas que não são comuns, né, em maio, e isso deixa a vegetação mais seca. E aí que vem um ponto em agosto, que já começa a ter temperaturas máximas altas, máximas beirando aí os 40 graus, então é um mês de grandes contrastes, né? Você tem ainda a entrada de ondas de frio com potencial para geadas na região sul, não muito no sudeste e centro-oeste, mas principalmente na região sul, e ao mesmo tempo, o centro e norte do país com temperaturas máximas batendo na casa dos 40 graus. E essas áreas onde a temperatura chega aí aos 40 graus, elas têm uma umidade do ar muito, muito baixa. E a gente já está tendo uma ocorrência de queimadas acima do normal, principalmente no Cerrado. Então, eu acho que o agosto, né, como você comentou, mais seco no sul, ok, ainda com a entrada de algumas ondas de frio, sudeste também com pouca chuva, centro-oeste, nessa época do ano chove pouco, leste do nordeste ainda com chuvas acima da média, mas já não é o mês dos mais chuvosos, então a quantidade, em números absolutos, né, a quantidade de chuva já não é tão alta, e a região norte ainda com precipitações concentradas mais para Roraima, Amazonas, principalmente nesses dois estados. Mas aí eu chamaria atenção para um problema que tem sido sério nesses 2 últimos anos, e não deve ser muito diferente nesse, que é a questão das queimadas, né? Já está com um número alto, e a tendência é que isso vá piorando à medida que a chuva não retorna. Agosto ainda é um mês seco. Então, isso quer dizer que no Brasil Central, ali, se a gente for pensar em Mato Grosso, Goiás, até em algumas áreas também de Mato Grosso do Sul, nós vamos ter aí tardes quentes, secas, a gente vai ver aquela condição de umidade muito baixa sobre o Brasil Central, numa sequência de dias, e aí, é claro, a gente começa a observar as queimadas, né, aumentando, aparecendo os focos de incêndio por essa região do Brasil Central. Isso, porque nessa época do ano, muitas culturas, né, quando a gente pensa aí no desenvolvimento de agricultura, né, no Sudeste e Centro-Oeste, você trabalha muito com cultura irrigada, né, em áreas de pivô, sim, enfim. Então, você está já finalizando a colheita, por exemplo, cana-de-açúcar ainda está avançando forte, mas café já está começando a caminhar já mais para o final, laranja, enfim. Milho também já praticamente está finalizado nessa época do ano, e você começa a pensar, né, naturalmente, na próxima safra. Mas antes de pensar na próxima safra, um desafio, sem dúvida alguma, que a gente vai enfrentar, e já tem acontecido nesses últimos anos, é essa questão das queimadas. Tudo indica que 2022 vai ser um ano
também de muitos focos de queimada, não somente em agosto, mas em setembro. Ou seja, enquanto a chuva não regularizar, né, a partir da primavera, esse tipo de fenômeno, esse tipo de problema vai estar aí atormentando, né? Você comentou Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, eu também extrapolaria isso para Minas Gerais, que foi um estado que recebeu menos chuva que o normal e também teve ocorrência de algumas geadas em maio. Então a vegetação está bastante seca nesse momento. Sim. Então, até agora aqui a gente falou de julho e agosto, e para resumir, a gente pode dizer o seguinte: que julho, na região sul do país, a gente vai observar assim, não assim, volumes excessivos de chuva, mas a gente também vai ter o lado do frio, que ainda vai ser bastante permanente. Lá para o nordeste do país, a gente vai ter temperaturas ainda que a gente pode chamar de um certo calorzinho, mas a faixa litorânea, a gente ainda vai observar alguns volumes mais excessivos de chuva acontecendo. Algo assim, dentro da média para o mês e ligeiramente acima da média. E em alguns lugares, eventualmente, chuvas fortes, né? Sim. Então, esses transtornos observados, ainda que foram observados em maio, né, nas capitais, principalmente na região metropolitana de Recife, eventualmente a gente pode ter acumulados altos, né, como esses observados em maio. Julho ainda é um mês considerado perigoso para o leste e do nordeste, agosto já nem tanto, né? O volume de chuva costuma ser um pouco menor. Sim. E mais para o oeste da Bahia, onde está o algodão, também vai ser tranquilo para os produtores rurais. Nesse aspecto, sim. Claro, vai ficar atento à questão da temperatura, né? Porque isso há uma exigência para a aplicação de maturador, né? A temperatura média precisa ser alta, e aí, à medida que a gente caminha para o inverno, é natural que, embora as tardes sejam quentes, as noites e madrugadas ficam cada vez mais frias, e eventualmente essa temperatura média não alcança o valor necessário, né, para o pleno funcionamento do maturador. Tirando isso, essa questão da temperatura, ok, não há previsão de chuva que possa eventualmente piorar a qualidade da pluma do algodão. Então, um sinal verde aí para a colheita. Sim. Então, vamos falar agora de setembro, porque setembro a gente já caminha para o final do inverno, né? E vamos começar ainda em setembro uma nova estação. E vamos chamar atenção aí para essa chuva. A gente pode dizer que a chuva já começa devagarzinho, ainda na segunda quinzena de setembro, já nessa transição de inverno para primavera, a aumentar sobre a região central do país, não centro-oeste? Sim, isso é importante, tá? Porque nesses 2 últimos anos nós tivemos Laninha. Laninha de 2020 a chuva atrasou. Laninha de 2021 a chuva veio dentro do normal. Então fica a dúvida, claro, vamos ter mais um Laninha, o terceiro ano seguido de Laninha. Ele vai ser mais parecido com o de 2020 ou 2021? E ele vai ser mais parecido com o de 2021, ou seja, a chuva não deve demorar muito a regularizar no Brasil. Só que tem alguns pontos importantes. Você mesmo comentou, Ângela, a chuva no Brasil central, ou seja, pega mais sudeste e centro-oeste. A previsão, claro, não é o tipo de chuva que eu diria que já dá para começar a plantar. É possível que esse plantio no Brasil central comece ainda de forma lenta, mas já há indicativos de chuva acima da média, especialmente em Minas Gerais, algumas regiões também do centro-oeste. Agora, algo que vem chamando a atenção da gente, e é um ponto importante, que a gente sempre fala assim, que pior que a persistência, pior que a intensidade do Laninha é a persistência. E nós estamos no terceiro ano seguido de Laninha. E aí o alerta, né, ele vem para o sul do Brasil, porque no ano passado, apesar da quebra significativa da safra, ainda tivemos bons volumes de chuva em setembro no Rio Grande do Sul, em outubro no Paraná e Santa Catarina. Claro que depois disso a chuva cortou e tivemos todos os problemas observados aí ao longo do verão. Só que dessa vez, para o início aí do período úmido, a previsão para setembro ainda é de chuva abaixo da média na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul. Então, é claro que eventualmente para a agricultura isso pode talvez não trazer um efeito muito diferente do observado há um ano atrás. Mas é importante salientar que nem mesmo as chuvas de primavera, que foram fortes, pelo menos no início da primavera, final de inverno, início da primavera passados, dessa vez aparecem nas simulações. Então, a previsão para setembro, especificamente, é de chuva abaixo da média na região sul, pancadas de chuva no sudeste e centro-oeste, e já um padrão mais seco mesmo no nordeste, né? Já não há
previsão de chuvas fortes, por exemplo, nas capitais do leste e do nordeste, a partir do mês de setembro, Ângela. Ok. E Celso, então, resumindo aqui para o produtor rural que está nos ouvindo, a gente pode falar que ainda ao longo desse inverno podemos ter aí 2 ondas de frio moderadas a fortes que vão poder avançar ainda no mês de julho sobre o centro-sul do país e ainda não se descartando a ocorrência de geada e até mesmo, será que a gente pode ver neve de novo em alguns pontos mais altos do sul do país? Um pouco de sorte, né? É interessante até o seguinte, essa persistência, né, da chuva no sul pode até ajudar, né, essa chuva prevista para o Rio Grande do Sul, né, que é a chuva mais frequente em julho, eventualmente pode ajudar. Né, porque qual que é a dificuldade? Né? Por que é muito mais fácil vermos geada que neve no Brasil? Porque normalmente primeiro vem a chuva para depois vir o frio. E quando essa combinação acontece, né, primeiro a chuva e depois o frio, bom, a chuva é líquida, não vem na forma de neve, porque a temperatura ainda é alta, e depois, quando a temperatura de fato cai, você tem noites com céu claro, né, o chamado céu claro, sem nuvens, né, essa é a palavra, a gente usa no jargão aí, céu claro, e isso provoca um declínio acentuado da temperatura e a ocorrência de geadas. Para você ter neve, você precisa ter os dois fenômenos, vamos dizer assim, acontecendo ao mesmo tempo, chuva e frio. E isso nem sempre acontece, por isso que há mais dificuldade. A gente teve essa situação agora em maio, né, nevou bastante, né, na Serra Catarinense. E aí, olhando essa combinação, né, de manutenção da chuva no Rio Grande do Sul, e claro, com a entrada ainda de 1 ou 2 ondas de frio, como você comentou, quem sabe ainda possamos ter sim a ocorrência de neve entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não seria algo estranho, mas realmente é o tipo de situação que você tem que ficar de olho ali na previsão de curto prazo. Normalmente, uma semana, se muito, você consegue prever neve, normalmente até um pouco menos. Né? Então tem que ficar bem atento à previsão para pegar a data certinho e subir aí a serra para curtir o fenômeno. Sim. Então, mais um highlight aqui do seu resumo é que a gente possa ainda observar algumas geadas, né, intensas ocorrendo em áreas produtoras de milho, do Mato Grosso do Sul e do Paraná, café também em Minas Gerais, não se descarta ainda nesse mês de julho. Você também falou aqui para a gente sobre a chuva ainda acontecendo sobre a faixa leste do Nordeste, né, por conta dessas águas aí do Atlântico mais quente, né, estamos em Laninha, né? E isso aumenta ali as chuvas da região e o avanço das ondas de leste. Podemos falar também aí, resumindo nesse highlight que você contou para nós, que grande parte ali do centro-oeste, sudeste, sul da região norte, sem chuva muito expressiva e temperaturas aí mais aumentando no decorrer dos meses do inverno, e as condições para as queimadas, então, que a gente vai observar também na região central do país, sul da região norte, vamos englobar aí também os biomas cerrado e da Amazônia ainda registrando esses focos de queimada. E aí eu chamo a atenção, Celso, para a região ali do norte, do Pantanal, ali onde tem o Rio Paraguai, aí a gente pode também observar alguma seca sendo registrada por ali? Sim, o Rio Paraguai até subiu bastante no início do ano, ali na região de Cáceres, mas rapidamente ele voltou a diminuir, e a expectativa, sim, é de uma vazante forte, né? Então, mais um ano de seca no Pantanal, e o número de queimadas está mais alto no Pantanal esse ano em relação ao ano passado. Então, é importante a gente ficar atento, porque a partir de agora só piora. Você pode ter um ou outro episódio de chuva, mas não é o tipo de chuva que vai resolver o problema. As chuvas que vão, de fato, combater as queimadas no Brasil, elas devem, inclusive no Pantanal, elas devem acontecer a partir de outubro somente. Então, é algo para a gente ficar atento, sim, também no Pantanal, Ângela. Sim. E, Celso, a gente está caminhando aqui para o final do podcast, mas a gente teve aqui algumas perguntas e dúvidas de alguns produtores rurais preocupados, né, com os impactos do clima para essas lavouras de milho segunda safra, né? Então, o que acontece? Esse milho segunda safra,
que registrou um plantio mais adiantado, teve muitos investimentos no campo, em tecnologia, e aí os produtores ficam com um pouco de medo de ficarem frustrados com esse clima um pouco desafiador para eles, principalmente ali na região centro-oeste do país. Então, resumindo para esse produtor que está ali, Goiás, Minas, Mato Grosso, o inverno para ele vai ser marcado aí, começando com pouca chuva e essa chuva só retornando, começando a aumentar mesmo lá para setembro, é isso? Setembro, principalmente outubro. Importante salientar o seguinte, Angela, que à medida que o tempo passa, né, que as semanas vão passando, o milho ele vai entrando já numa fase de maturação. Então, mesmo que tenhamos geadas em julho, essas geadas elas vão trazer um prejuízo bem menor, principalmente se comparado ao ano passado. O grande problema do milho esse ano, no Brasil Central, foi a falta de chuva. A chuva, infelizmente, ela diminuiu mais cedo, a partir de abril. Então, embora o Brasil tenha assim, uma expectativa de uma produção maior, mesmo com a geada que aconteceu agora em junho, no Paraná, principalmente, pegou áreas do oeste do Paraná, mas ainda assim a expectativa é que o Brasil tenha uma safra maior que a do ano passado. É claro, tem essa questão da frustração com a diminuição da safra ali em Goiás, Minas e Mato Grosso, mas repito, a situação esse ano é melhor que a observada no ano passado, e mesmo que tenhamos aí uma geada semelhante à do ano passado, ou eventualmente essa geada que aconteceu avançando até Distrito Federal em maio, né, sendo até eventualmente mais forte, o prejuízo no milho ele vai ser menor, porque justamente ele foi instalado de forma mais adiantada e até julho você já tem uma boa parte em maturação e já próximo da colheita, ou seja, sem risco de novas perdas em função do frio. Sim. E de acordo com a Conab, né, o Brasil aí está caminhando para colher uma safra recorde de grãos 2021-2022, né? De acordo com o órgão, eles falaram que pode superar aí mais de 271 milhões de toneladas a safra brasileira de grãos. E aí, Celso, complementando aqui, finalizando o nosso podcast de hoje, falando um pouco sobre, né, os impactos aí do inverno na agricultura, lá para o final de setembro, início de outubro, a gente pode esperar ali por aquelas regiões de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Triângulo Mineiro, tempestades de areia, porque assim, a gente já teve episódios assim acontecendo e teve muito produtor rural que chegou até registrar essas tempestades pelo interior desses estados que eu comentei aqui, e ele ficou até assustado com essas tempestades de areia. Então, eu queria saber de você se para esse ano a gente pode esperar lá no finalzinho de setembro, início de outubro, uma ocorrência como essa novamente. Olha, Ângela, eu talvez não com a mesma frequência, mas esse tipo de fenômeno ainda vai acontecer. E aí, quais são as justificativas para isso? Primeiro, porque no ano passado nós estávamos vindo de um período extremamente seco. O verão 2020 e 2021 foi muito ruim de chuva. Isso fez com que tivéssemos uma estiagem muito forte em 2021, ao longo do ano de 2021, e aí é natural, quando aparecem as primeiras chuvas de primavera, mais que água, né, você tem muito vento, e aí se você pega um período seco, né, muito longo, seco, e com muita queimada, como aconteceu, né, no ano passado, isso você deixa o solo muito desprotegido. Então bate o pé de vento ali, bate um vendaval associado à passagem de frentes frias, dessas linhas de instabilidade, levanta mesmo poeira. Esse tipo de situação vai acontecer de novo nesse ano, porque nós estamos já registrando o número de queimadas alto. Claro que não tivemos um verão tão seco, né? Esse ano, esse verão de 2021, 2022 não foi tão seco, mas tem um probleminha aí que também, além da geada, das queimadas, é a chuva que cortou também um pouco mais cedo. Embora o início do verão tenha sido bom, o final dele não foi. E o próprio outono também, eles foram secos. Então, tudo isso contribui, né, para deixar a vegetação mais seca, para termos queimadas e deixar o solo mais exposto. Então, nesse aspecto, eu não duvidaria, principalmente em Minas, até mesmo São Paulo, Minas,
Goiás, Mato Grosso, eventualmente esse tipo de fenômeno, Mato Grosso do Sul, também no norte do Mato Grosso do Sul, eventualmente esse tipo de fenômeno, talvez menos frequente, né, que a situação não é tão drástica, mas não dá para descartar por completo. Tá certo. Muito obrigada, Celso, pela sua participação aqui novamente no podcast Agrotalk, trazendo aí para o produtor rural essas informações, né, a respeito aí do inverno 2022, como que, né, essa estação vai se comportar ao longo aí de 2022. Não tem nada perdido, né? Tem que acompanhar agora a previsão quinzenal, a previsão semanal, para estar podendo fazer toda ali a gestão, né, da planilha do produtor rural no campo ao longo desses meses do inverno, não é verdade? Ah, sim, sempre tem que ficar de olho. Na verdade, o que a gente passa aqui é uma situação geral. E é claro que a gente vai arrumando eventualmente o prumo do barco, né, à medida que Sim. novas informações vão chegando. Então, aqui é uma ideia geral, mas é claro, o produtor ele sempre tem que ficar atento aí às previsões durante o inverno, principalmente associadas à queda de temperatura, questão das queimadas e também o retorno da chuva aí durante a primavera. E, claro, ficarmos atentos aí também aos boletins que são gerados sempre pela Climatempo, sempre com informações úteis aí para a tomada de decisão no curto prazo. Com certeza. A gente tem aqui, né, o sistema Agroclima Pro, que vai aí ajudar o produtor rural a ficar de olho, né, não só aí nos focos de incêndio, também de queimadas acontecendo pelo país nesses meses, que tradicionalmente são mais secos, né, chegando ao auge aí em agosto, mas também mostrando para o produtor rural aí o percentual de chuva, né, prevista, a umidade no solo, a questão também da baixa umidade relativa do ar, principalmente no Brasil Central, nessa época de bastante seca. Então tá joia, Celso, muito obrigada. Agradeço novamente aqui as suas informações para o podcast Agrotalk, para o produtor rural. E até a próxima. Até a próxima, Ângela.